Olá, tudo bom? Reflexão do dia, zona de conforto. É a nossa palavra de hoje. Muitas vezes nós estamos vivendo experiências, né? Todos nós, cada um de nós, né? Experiências similares, mas também completamente distintas, porque cada um de nós tem um chamado, né? Cada um de nós tem um grau, um nível de consciência, e é nesse chamado que a gente ancora para poder viver a nossa experiência. E chega um momento na nossa experiência que a gente se encontra nesse lugar, né, onde tá tudo bom. E a gente muitas vezes não se propõe a mudanças. A grande questão é que nós somos seres, né, pela nossa natureza, que não suporta barreiras ou limites. Por exemplo, se eu sou colocado em um quarto de 1 por 1, eu fico ali por 1 segundo, mas o meu coração, dentro de 2 minutos ou 1 minuto que seja, ele quer expandir isso e me dá um quarto 2 por 2. Eu posso ficar ali por algum tempo e daqui 10 minutos eu quero algo maior, quero ver mais. Até que chega o ponto que eu posso ser presenteado com o mundo e ainda assim eu quero ir conhecer as estrelas, eu quero conhecer o sistema solar, eu quero conhecer. Essa é a nossa natureza, a natureza, né, que não se contém dentro das limitações. E quando nós nos colocamos, né, nós nos posicionamos, às vezes a gente chega no momento da nossa experiência, dentro assim dentro de uma situação financeiramente confortável, tudo fluindo, tudo maravilhoso, né? E chega um instante ali e fala: caramba, tá faltando alguma coisa, falta algo mais, porque aquilo lá não compensa mais, não suporta mais as minhas necessidades de crescimento. Então eu vou buscar algo mais que me incentive, que me motive a continuar. Muitas vezes a pessoa ela já está completamente resolvida, né, em termos materiais, ela vai se explorar, né, vai explorar a si mesma, buscando algumas coisas completamente novas e diferentes daquilo que ela fez durante toda a sua carreira, durante toda a sua vida. E qual que é o problema? Absolutamente nenhum. Muitas vezes a gente está em uma situação adversa, né? Numa situação do outro lado da ponta, a gente não conseguiu conquistar tudo aquilo que a gente gostaria, a gente gostaria de ter estudado mais, gostaria de ter doado mais, gostaria de ter feito mais, e nós não conseguimos e ficamos naquele lugar de estagnação, muitas vezes de reclamação, muitas vezes de lamentação, e não sentimos a motivação para, para dar um passo adiante. Esse lugar, nos dois casos, né? Nos dois casos tem um ganho secundário, né? Se eu permanecer na minha vida totalmente alinhada, equilibrada, etc e tal, sem nada novo acontecendo, vai ter um ganho. Se eu estou numa vida completamente cheia de dificuldades, cheia de transtornos, e eu permaneço naquele lugar, também tem um ganho secundário, que para cada pessoa é completamente diferente, mas ainda assim ele existe. E o nosso espírito, a nossa alma, ela requer que nós tomemos uma postura, assumamos uma postura e tomemos decisões para poder sair desses lugares. Quando nós não fazemos esse movimento, nós começamos a sofrer. A gente começa a sofrer espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente, por causa das questões relacionadas ao fato de não querermos nos mover. Mas ainda se não querer se mover ainda é um lugar? Ainda é um lugar. A questão é se nós assumimos todos os custos de estarmos nesse lugar onde a gente não está se movendo. Se eu assumo a responsabilidade por estar naquele lugar, né, com tudo aquilo que vai pesar para a minha experiência, também está tudo bem. Não estamos aqui para falar que a pessoa ela é obrigada a ir para a direita ou para a esquerda ou permanecer na encruzilhada, no ponto, né, de confluência ali, onde é necessário que se faça um movimento. Todo movimento necessita de um esforço. A gente precisa fazer um esforço. Se eu estou passando por uma dificuldade na saúde,
ou na minha fé. Eu posso muito bem ir buscar recursos, buscar pessoas que me auxiliem, que me ajudem, mas ainda assim, o movimento ele tem que partir de mim. Porque se eu esperar que as pessoas façam por mim aquilo que eu deveria fazer por mim, é como se eu quisesse que. É como se eu estivesse doente querendo que alguma pessoa tomasse o remédio no meu lugar para que eu melhorasse. Então, e esse tomar o remédio é o esforço, é o movimento, né? E movimento é vida. Nós precisamos nos movimentar, seja para um lado, seja para o outro. E se nós falarmos que as pessoas que financeiramente já estão resolvidas, que elas estão felizes onde elas estão, não necessariamente, porque nós temos muitas pessoas que financeiramente estão resolvidas, mas ainda assim elas não estão completamente resolvidas, elas adoecem, elas estão nos psiquiatras, nos consultórios, buscando solução, elas estão com vazios existenciais. Isso porque elas simplesmente chegaram a um determinado ponto e falaram assim: chega aqui agora e agora, para onde que eu vou? Né? A gente sempre tem que encontrar algo que nos mova adiante. Né? O ser humano ele precisa dessa sensação de, de buscador para que ele se desenvolva, para que nós nos desenvolvamos. Nós precisamos estar sempre alimentando a nossa necessidade de buscar. Muitas vezes a gente, no problema de hoje, na questão contemporânea, é que nós nos concentramos muito no buscar financeiramente. A gente sempre está tentando buscar mais e mais financeiramente. E não necessariamente esse é o caminho. Também é mais um caminho, mas não podemos nos limitar somente a esse caminho. Quando nos limitamos a esse caminho, a vida da gente vai chegar um momento que vai estagnar de novo. Né? Mas é importante buscar? É importante buscar. Essa questão material de conforto, tudo é importante. Mas só no campo do ter é muito pouco. Porque nós não nos completamos apenas no campo do ter, nós também precisamos vasculhar dentro da gente as nossas dimensões do ser. E há muita coisa que a gente precisa mudar, tem muito a crescer, tem muito a descobrir. E é nessa necessidade, dessa busca, de sair desse local onde a gente está completamente estagnado, é que requer da gente. A gente vai ter que abrir mão de muitas coisas para alcançar outras tantas. A gente vai passar por momentos de dificuldade para que a gente consiga alcançar um novo grau, uma nova consciência, uma consciência mais expandida. Para isso a gente tem que fortalecer nossos corações, nós temos que fortalecer nossa fé, nós temos que fortalecer a nossa identidade, para que nós façamos as escolhas necessárias, os movimentos necessários, que trarão as transformações para os nossos futuros. A gente pode se concentrar no campo do ter, o que não é problema absolutamente nenhum. Mas quando a gente conseguir conquistar esse campo do ter, se a gente voltar os nossos olhos para o campo do ser, ou se a gente conseguir trabalhar os dois campos ao mesmo tempo, porque a vida, né, como a gente já sabe, ela não espera que a gente resolva uma coisa para que a gente resolva outra coisa. Tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. O chamado para nós, ele vai acontecendo o tempo todo, de todos os lados. E a gente tem que atender a esse chamado, ao chamado da vida, ao chamado do crescimento, ao chamado do desenvolvimento. Se a gente não aceita o chamado, se a gente não quer, não está preparado, se a gente está com preguiça, tudo bem. Mas ainda assim, em algum momento da nossa caminhada, a gente vai sentir falta de algo. A gente vai sentir que está faltando algo. Mesmo que a gente tenha o mundo aos nossos pés, a gente vai sentir que está fazendo falta de alguma coisa. Muitas vezes, para nos privarmos de buscar alguma coisa, a gente concentra todas as nossas forças nas ilusões. Ainda assim continua faltando. Porque enquanto todo mundo está vendo, todo mundo está batendo palmas, a gente se sente pleno. No momento em que a gente está feliz, está sozinho,
a gente sente que ainda falta algo. Zona de conforto é uma decisão, é uma postura que a gente deve assumir, é uma consciência que a gente deve ter. Até onde eu quero ir? Quais são as minhas possibilidades, meu potencial? Até onde eu posso explorar tudo isso que eu sou? Para chegar num outro grau de consciência, de conhecimento, de sabedoria, de autotransformação. Esse é o nosso tema de hoje, essa é a nossa reflexão de hoje. Eu espero que todos vocês estejam bem, que todos tenham um excelente dia. Muito, muito obrigada e até o próximo trabalho. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.